Meus queridos, nós vamos falar ainda sobre a vida de José e eu quero falar sobre liderança, não é? Liderança e o propósito de Deus para a vida da gente. E Deus tem alguns propósitos na vida da gente, que Ele dá a oportunidade de termos bons líderes, como também Deus nos dá a oportunidade de sermos bons líderes, tá bom? E é sobre isso que eu quero compartilhar com você. Lá no capítulo 41, versículo 37, diz que esse conselho foi bom aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus subordinados. Então o Faraó perguntou aos seus subordinados: poderíamos achar um homem como este, em que esteja o Espírito de Deus? Veja que aqui é uma admiração muito grande de Faraó para com a vida de José. Ele estava desesperado, estava preocupado, e aí agora, diante disso tudo, o que acontece é que José pode interpretar o seu sonho, e o sonho que José interpretou de Faraó não o condenou, mas trouxe para ele justiça e esperança. Faraó sonhou com algo muito terrível: 7 vacas gordas, depois 7 vacas magras, depois 7 espigas, não é, cheias, e outras 7 esmirras. E o que aconteceu? Ele ficou desesperado. O que vai acontecer aqui no reino? E o que aconteceu foi que José pôde ouvir do Senhor a interpretação, e José pôde dizer a realidade dos fatos. Olha, teremos 7 anos de fartura e depois 7 anos de escassez. E José fala para o Faraó: nesses 7 anos de fartura, economiza, organiza, administra, para que quando entrar o tempo de escassez, a gente tenha como sobreviver e ajudar outras pessoas. E é sobre isso que então o Faraó se alegrou com a palavra de José, e todos os demais também, a ponto de falar: nós poderíamos ouvir um conselho tão sábio como o que nós ouvimos agora. E então o que aconteceu? Que ele colocou, depois o Faraó disse: visto que Deus te revelou tudo isso, ninguém há que tenha discernimento e sabedoria como tu. Comandarás a minha casa, e todo o meu povo se governará por sua ordem. Agora José sai da prisão e está posto diante da autoridade, diante de todo o Egito. E o próprio rei, o próprio Faraó, dará a ele autoridade sobre todo o povo. E aí, eu quero perguntar para você: o que Deus pode fazer na vida de cada um de nós com as oportunidades de liderar, de cuidar de outras pessoas? Nós vamos ver que Deus tinha um plano para todo o povo de Israel, a partir do povo do Egito. E Deus levantou um hebreu, um homem simples, mas que tinha um chamado e uma vocação. E ele foi o grande governador no tempo que Deus assim desejou. E eu quero desafiar você a pensar sobre algumas coisas. Primeiro, o que tem que ter no coração de um líder segundo o coração de Deus? O que tem que ter no nosso coração se nós estivermos alinhados com Deus? Uma das coisas que eu elenquei aqui é a bondade. Um líder não pode se omitir da bondade, mesmo porque a bondade é um fruto do Espírito Santo, do Espírito de Deus. Então o coração do líder, ele precisa estar permeado, recheado, imerso em bondade. Bondade é um atributo de Deus para os nossos corações, para as nossas vidas. E um líder, ele precisa ser bom na sua conduta, bom com a sua família, bom com seus amigos, bom com todas as pessoas. A bondade precisa ser um princípio da liderança. Não podemos ser maldosos, maquiavélicos, mas precisamos ser generosos, bondosos para com todas as pessoas. E a arte da bondade não é bondade como reciprocidade, porque às vezes é muito fácil você ser bom retribuindo alguém, mas o que a Bíblia nos ensina é que a bondade é um princípio de Deus, e nós precisamos ser bons até com aqueles que nos fazem mal. E esse é um grande desafio que só em Cristo nós podemos alcançar. Aqueles que podem, nos ferir, e nós damos ainda o nosso melhor. O líder precisa entender que buscando o Senhor ele precisa ter a bondade. A outra questão que temos a ver com liderança é a honestidade. José foi honesto, ele foi leal. Ele foi bom? Foi, mas foi honesto. A honestidade e a bondade precisam andar junto. E às vezes,
Você vai ver pessoas que às vezes parecem até ser muito boas, mas elas não são justas. Veja que às vezes é mais fácil ser bom do que ser honesto, do que ser justo. O que nós podemos entender é que um líder precisa ser honesto. Ele não precisa ser falso, mas ele precisa ser justo com aquilo que ele faz, com aquilo que ele pratica. E aí, José pôde olhar toda a circunstância e falar para Faraó: olha, terão tempos de riqueza, mas também tempos de escassez. Ele foi honesto em falar a verdade. Omitir a verdade, omitir simplesmente para você não chocar as pessoas, não é o melhor caminho que Deus escolhe para mim e para você. Deus deseja que sejamos bondosos, mas talvez a honestidade seja um ato generoso para com o filho, para com o pai, para com o amigo, para com alguém que você ama. Às vezes, nós querendo agradar a todo mundo, nós faltamos com a verdade. Às vezes uma pessoa pergunta assim: Isaías, eu estou querendo namorar uma pessoa, o que você acha? E às vezes bate no coração da gente assim: não vou contrariar ele não, vou dizer que eu concordo. Algumas pessoas às vezes falam assim: rapaz, eu estou pensando em fazer isso, precisando comprar um carro, comprar uma casa. Às vezes você vê que aquilo não é bom, mas falta honestidade em você dizer para a pessoa: olha, com toda a honestidade do meu coração, eu acho que não é o melhor para você. Olha quantas pessoas foram duras comigo, mas foram honestas, e porque foram sinceras e justas, me desviaram de um caminho perverso. Eu queria desafiar a você a pensar sobre isso, sobre a honestidade na sua liderança. Você não precisa ser um presidente, um governador, um prefeito, mas às vezes você lidera a sua casa. Lidera com bondade os seus filhos, mas lidera com honestidade. Seja claro, seja sincero, seja justo em mostrar as verdades. Olha que José falou para Faraó: olha, ele em breve o fará. José estava falando de Deus. O que você viu no sonho, José, em breve Deus vai fazer acontecer. Ele foi honesto em dizer a verdade, para que Faraó pudesse temer a Deus e poder então tratar. A outra característica que nós precisamos ver num líder é a esperança. Você precisa ser bondoso, você precisa ser honesto, precisa ser justo, mas também precisa ter um coração esperançoso. Você precisa ser aquela pessoa que na sua liderança você irriga os corações, as vidas com esperança. Às vezes, nós somos apenas o arauto do mal. A gente quer impressionar todo mundo com ações desesperadoras. O Covid vai matar todo mundo. O mundo está péssimo. E a gente começa só a falar do que está ruim. E a gente deixa de falar das espigas cheias, das espigas recheadas, das vacas gordas, e que Deus iria agir sobre isso. José fala para Faraó: olha, se você fizer o que eu estou te orientando, você não vai ter maiores problemas. Sabe por quê? Porque Deus está nesse negócio. Ele pôde encher o coração de Faraó de esperança. Talvez você precisa falar para o seu filho, para o seu cônjuge, coisas que são verdadeiras, que são honestas. Mas se você colocar esperança, esperançar o coração de alguém, é você mostrar sempre para ela uma alternativa, um caminho, uma rota. Eu gosto de falar na igreja da justiça de Deus, mas a coisa mais maravilhosa da justiça de Deus é a sua graça. Então não preciso falar tanto do inferno se eu tenho grandes maravilhas do céu e da vida com Deus. Então, quanto mais nós falarmos sobre a esperança, sobre a vida com Deus, mais os corações se encherão. Veja que José vai falar para Faraó e para toda a sua corte: olha, os tempos serão difíceis, mas você tem alternativa. Você está sendo avisado com antecedência. Você pode se preparar. E agora você vai poder administrar, cuidar do seu povo e cuidar de muitas outras pessoas. Imagine você sendo um líder. Você onde você está? Na sua família, na sua igreja, na sua rua, no seu bairro, no seu condomínio, onde você estiver. Você sendo bondoso, você sendo honesto, você sendo justo,
mas também enchendo o coração das pessoas de esperança. As pessoas estão morrendo de medo de tudo, e você fala assim: olha, Deus tem propósito, Deus tem ação, Deus tem poder, Deus tem autoridade. Você pode espalhar esperança para todas as pessoas. Não é falsidade, não é mentira, não é faltar com a honestidade, mas é você mostrar que se o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus, essa é a vida eterna em Cristo Jesus. E você pode encher o coração de alegria, porque esse coração, essa alegria que irriga o teu coração, vai também, gerar fonte de vida na vida de outras pessoas. Às vezes nós olhamos, estamos bem tristes, bem chateados, talvez com luto, talvez com desespero por conta do trabalho, por muitas pressões da vida. Mas quando nós olhamos para a vida de José, um homem que sai de lá do calabouço, ele sai lá da prisão, e quando ele ouve o sonho de Faraó, ele consulta a Deus, ele pode dizer, como liderança, um coração cheio de esperança. As experiências da sua vida, talvez você tenha passado por um grande tormento, uma grande dificuldade, mas Deus cuidou de você. E essa experiência você pode compartilhar com outras pessoas. Olha, deixa eu dizer uma coisa, vou tomar mais alguns minutinhos para falar. Eu já tive muitas lutas na vida, Quem me conhece sabe das dificuldades que eu vim na minha vida, com os meus pais, foram muito pobres, Lutaram muito. Meu pai era um cortador de cana e depois montou uma oficina e cuidou dos 4 filhos com integridade, com honestidade. Mas nós nunca tivemos fartura, nunca. Mas nós podemos olhar a integridade dos nossos pais, a vida cristã, a esperança que eles tinham no Senhor. E cheio dessa esperança foi o que Deus usou para guiar a minha vida, de Neemias, de Josias e da Esmeralda. E todos nós estamos no caminho do Senhor. Muitas vezes, a gente lembra de mamãe orando ao Senhor, esperando alguém entrar na oficina para trazer um serviço, para termos o pão. Mas nunca faltou esperança no coração dos nossos pais. E por isso nós fomos criados em um lar de muitas dificuldades, mas todos com os corações esperançosos. Há um versículo na Bíblia que diz que esperei com paciência pelo Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Veja que quando nós aprendemos com o Senhor a ter esperança, a renovar a nossa vida com o Senhor, o mundo, mesmo as catástrofes, as maiores tragédias, elas não têm o poder de destruir as nossas vidas. Talvez uma experiência que você tenha com o Senhor faça de você alguém mais forte, mais resistente. E eu me lembro que no meu melhor momento, quando consegui o meu trabalho, eu tinha um emprego e eu ficava muito feliz com isso. Pude comprar o meu carro, mas depois eu tive uma dificuldade no meu trabalho e eu perdi esse emprego. E agora eu tinha um carro, mas eu não tinha gasolina para colocar no carro. E eu me lembro da minha grande dificuldade e muitas vezes eu sentia vergonha por não ter os recursos. Mas pela minha experiência, pela experiência dos meus pais, eu pude acreditar, confiar e perseverar no Senhor. E aí, então o Senhor abriu muitas outras oportunidades. Quando alguém chega para mim e fala assim: olha, eu estou com muitas lutas, eu falo assim: pode conversar comigo. Porque a Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E esse que venceu o mundo, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele também me ensinou a vencer. E se você está aqui hoje, porque você tem passado por momentos difíceis, talvez na prisão como José, talvez desempregado como outro momento da minha vida, talvez em restrições que te tragam constrangimento e até vergonha. Mas sabe, o mesmo Deus que iluminou, que deu condições a José, Ele dá a você também. Espere confiadamente no Senhor. Espere com confiança no Senhor. E a coisa mais linda é que José, então, recebe de Faraó essa palavra: comandarás a minha casa e todo o meu povo será governado por sua ordem. Talvez as dificuldades, as lutas que você passa hoje é a matéria-prima que vai moldar a sua vida, o seu caráter e a sua liderança. Ensina os seus filhos, os seus familiares, os seus amigos,
no trabalho, onde você estiver. Ensina bondade, honestidade, justiça e esperança, porque essas são as marcas dos líderes que Deus investe nesse tempo. Que Deus abençoe a sua vida. Se você está passando por uma luta, por uma dificuldade, se você quer dividir, compartilha com a gente, tá bom? Nós somos a Igreja Batista do Parque Rio Branco. Qualquer pessoa que você procurar da igreja, né? Ou até mim mesmo, aqui no Instagram da igreja, no meu Instagram pessoal, no meu telefone, em qualquer momento, eu quero compartilhar com você uma palavra de esperança, de alegria e de entusiasmo no Senhor. Se Deus salvou o povo do Egito, será que Ele não vai salvar a minha vida, a sua vida? Se Deus pôde abastecer todo aquele povo com o seu cuidado, com as suas bênçãos, será que Ele não vai abastecer, não vai abençoar a sua vida? Confie no Senhor. Amém? Deixa eu orar mais uma vez por você. Deus, eu te agradeço por tudo. Obrigado por esse momento. Renova o ânimo, a coragem, a alegria, a nossa fé no Senhor. Que possamos estar, Senhor Deus, debaixo das tuas mãos, da tua bênção. E que a tua bênção se manifeste através da alegria, da paz e da esperança na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Compartilhe essa live com outras pessoas para que eles também tenham esperança. Eu, na semana passada, eu não consegui, postar a live aqui. Por isso que é importante, você estar aqui junto com a gente, compartilhando com a gente. Toda terça-feira, enquanto Deus nos permitir, nós estaremos aqui. Marca na sua agenda, sempre vai ter uma palavra de ânimo de 20 minutos para o seu coração, tá bom? Deus abençoe, até a próxima.